Nada pode nos faltar quando a esperança refletir em cada olhar, a luz do sol, do mar, do céu na imensidão, da estrela, estrela. Agora não podemos desistir. Caminhos para a luz onde se abrir. Somos os chamados filhos do Senhor, das estrelas, Senhor, das estrelas. Cada um de nós já traz no seu olhar a beleza, a certeza de um novo amanhecer. São os filhos do Senhor renascendo das estrelas, ressurgindo do Senhor, das estrelas. O grande sol reflete a paz. No universo toda a vida se refaz. Não há dor que não acabe se transformando em luz nos corações que são filhos do Senhor, das estrelas, filhos da luz do Senhor, das estrelas. O grande sol reflete a paz. No universo toda a vida se refaz. Não há dor que não acabe se transformando em luz nos corações que são filhos do Senhor, das estrelas, filhos da luz do Senhor, das estrelas. Estrelas, somos estrelas, estrelas, somos estrelas. Então vamos nesse momento fechar nossos olhos por uns segundos, levando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e pedindo que possamos ter um melhor entendimento das palavras do Evangelho, que possamos nos fortalecer nesse Evangelho, que possamos nos consolar com esse Evangelho e que ele hoje possa ir diretamente aos nossos corações, aquilo que nós necessitamos ouvir, nos fortalecer, e que o Mestre Jesus possa estar conosco neste momento, a espiritualidade amiga, nos fortalecendo e principalmente nos dando um entendimento para que ela possa nos ajudar nessa nossa caminhada, que esses ensinamentos possam nos fortalecer nessa nossa caminhada terrena,
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoais as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Jesus sempre nos ofereceu a sua companhia, sempre nos ofereceu a sua parceria para enfrentarmos todas as dificuldades. Quando a gente fala de parceria, a gente entende, a gente compreende que ambas as partes vai precisar de trabalhar. E Jesus trabalha, Jesus nos proporciona tudo que precisamos para que realmente o resultado seja alcançado. Só que Jesus também nos alerta que precisamos fazer a nossa parte. Quando Jesus fala, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei, Ele vai aliviar. Ele vai providenciar situações de conforto, situações onde a gente poderá ser amparado, mas precisamos ir até Ele. Precisamos nos fazer esse esforço próprio. Quando Jesus, na parábola do semeador, disse que o semeador saiu a semear, ele já deu a ideia de que o semeador, para semear, ele precisa de sair, ele precisa de se deslocar. É necessário que ele trabalhe, que ele faça alguma coisa. Então, Jesus frequentemente fala que muita coisa depende dele, e ele vai fazer, ele já está fazendo, mas muita coisa depende de nós também. Então, hoje nós vamos falar sobre esperança sempre. E vamos usar o Jesus, esse parceiro nosso incondicional de todas as horas, para que a gente possa nos preparar para 2022. A esperança, ela tem que ser sempre. No passado, nós ouvíamos frequentemente a frase, a esperança é a última que morre. Mas nós não podemos mais ficar esperando uma esperança que morre. Nós precisamos de ter esperança sempre. E como fazer para cultivar uma esperança, mas que seja sempre? A esperança, ela tem que ser alimentada toda manhã. Ao acordar, precisamos já mentalizar que somos filhos de Deus. E esse Pai amoroso, esse Pai que nos envolve com seu amor, com a sua solicitude, com a sua segurança. Esse Pai tem toda a providência divina que nos vai ser necessária para enfrentar todos os obstáculos, todas as dificuldades. É a primeira consciência que precisamos de ter ao acordar. Por isso que a oração, o Pai Nosso, ela tem que ser diária. Por isso que na oração Pai Nosso, essa oração que Jesus nos ensinou, em determinado momento, ela fala assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, nessa oração já mostra que o pão nosso de cada dia. Precisamos a cada dia de um pão, do pão que vem do céu. E esse pão é o alimento para a alma, o alimento para a vida. Qual a nossa parte nessa parceria? A nossa parte é duas coisas: fé sincera e uma vontade de ser fiel a Jesus. Repetindo, fé sincera e vontade de ser fiel a Jesus. Precisamos estar sempre com Jesus. Quando a gente usa a palavra sempre, essa palavra é curiosa, porque quando a gente fala com relação à vida material, por exemplo, construímos um muro, compramos uma roupa, compramos um carro. A palavra sempre, quando é para coisas materiais, na verdade,
ela vai durar, aquela coisa, aquele objeto vai durar até que o tempo cumpra a sua missão. Tudo tem um prazo de validade quando a gente fala em termos materiais. Uma roupa, um carro, até o corpo que a gente mora, ele tem prazo de validade. Então é questão de tempo. Mas quando a gente fala sempre no campo espiritual, esse sempre é sempre mesmo. O sempre é um conjunto de instantes. A nossa vida é eterna, dentro ou fora do corpo. O que é a nossa vida? É um conjunto de manhãs, é um conjunto de dias, é um conjunto de anos. Nós estamos agora comemorando praticamente já o Natal. Mas quando a gente volta para a verdadeira vida, para a pátria espiritual, quando a gente volta para a condição de espírito, a gente vê que não precisa de Natal, de datas, data para isso, data para aquilo. Todo dia é Natal. Todo dia é Natal para aquele que vibra na frequência do amor, da paz celestial. Hoje a gente tem o papai, a mamãe, o filho, o cunhado, o irmão. Mas quando a gente cresce espiritualmente, quando a gente atinge a nossa maturidade espiritual, a gente compreende que todos somos irmãos. Todos somos irmãos. Somos filhos de um Pai celestial, de um Pai amoroso. O nosso universo é o nosso quintal. A nossa herança é todo esse futuro que há de vir, cada vez com mais glória. Então, quanto mais a gente alcança, quanto mais a gente amadurece, quanto mais a gente alcança a maturidade espiritual, quanto mais cedo a gente alcança essa maturidade, mais feliz, maior é o céu que a gente constrói dentro de nós mesmos. Por isso, na oração, o Pai Nosso, Jesus nos lembra: o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor, para lembrar que toda manhã precisamos de um pão para a gente renovar as nossas forças do corpo. Na oração Ave Maria também, quando a gente fala: rogai por nós, os pecadores, agora e sempre. Então, olha mais uma vez o tempo agora, o tempo hoje sendo lembrado. Com relação àquela frase que desde criança a gente vem ouvindo, a esperança é a última que morre, a gente vai deixando ela para trás. Porque quando a gente se alimenta na fonte viva do Evangelho, a nossa esperança passa a ser esperança sempre. Não é a última que morre, ela não morre. Nós precisamos de uma esperança que seja para todos os dias, para todos os momentos. E para isso, nós estudando o Evangelho e procurando praticar o Evangelho, a cada dia nós apresentamos para nós mesmos uma pessoa renovada. E o espírito renovado é como aquela semente que cai em terra fértil e dá muito fruto. Precisamos a cada manhã renovar a nossa esperança, a nossa alegria, independente das expectativas do dia que nos espera, independente do que vamos enfrentar. Vamos a cada manhã acordar já com uma fé robusta, que a gente encontre em nossa religião uma sustentação, que a gente encontre um Pai amoroso, que a gente encontre um Jesus amigo, que a gente lembre que o amigo espiritual, o nosso anjo da guarda está sempre ao nosso redor, sempre nos proporcionando meios de encontrar soluções para todos os problemas. Precisamos exercitar o que Jesus fala: vigiai e orai. E como é que é vigiar e orar? Jesus frequentemente fala nisso. Vigiai e orai. Então vamos agora tomar algumas experiências e reviver algumas experiências para que a gente se repita ao longo do ano de 2022
o vigiar e orar. O vigiar e orar significa aceitar você como você é. Aceitar como você é. Porém, trabalhar diariamente para se melhorar naquilo que ainda não está bom. Isso é vigiar e orar. Uma outra vigilância, uma outra oração é, com relação aos outros, aceitar como os outros são. Aceitar como ele é. E aí aproveitar para praticar em relação a ele a benevolência, a indulgência e o perdão. Então, com relação a nós, aceitarmos como somos, mas trabalhar para nos melhorar aquilo que ainda dá para melhorar. Com relação ao outro, aceitar como ele é, mas praticar a benevolência, a indulgência e o perdão. Com um detalhe, com relação ao outro, não é aceitar tudo que ele faz, não. Porque aí a gente passa a ser conivente. Não. O que o outro está errado, fazendo de errado, a gente observa. Se ele perguntar, a gente fala, olha fulano, para mim isso está errado. Isso não está de acordo com o que é certo. Porém, para mim. Eu não estou aqui para falar o que está certo e o que está errado. Para mim está errado. Então, quando você aceita o outro como ele é, não é para ser conivente, é para ajudá-lo. Porque amigo não é aquele que dá rosas, é aquele que ajuda a tirar os espinhos. Uma outra maneira de vigiar e orar todas as manhãs é estabelecer uma espécie de tempograma. O que é tempograma? Por exemplo, todo dia você estabelece, hoje eu vou estudar um pouquinho, eu vou trabalhar um pouco, mas vou também relaxar. Eu vou ter o meu momento de relaxar, de ler um livro ou de fazer um momento de meditação. Eu vou ter o meu momento de estudo e vou ter o meu momento de trabalho. E ao final do dia, você lembrar e te cobrar. Quando é que eu parei para estudar? Quando é que eu trabalhei? E quando é que eu me relaxei? Quando você vai fazendo essas atitudes diariamente, você vai ficando uma pessoa mais disciplinada para você mesmo. Você vai se educando e aos poucos você vai ganhando tempo. Agora é hora de estudar, agora é hora de trabalhar, agora é hora de relaxar. Na medida que você vai se disciplinando, você vai ganhando tempo. Você vai cada vez mais dimensionando o tempo. Uma das maneiras também de orar e vigiar significa buscar sempre fazer coisas boas, falar coisas boas, sempre se ocupar de coisas boas. É muito interessante e é muito importante que a gente se ocupe de fazer coisas boas, mas não é fazer tudo. A gente tem que respeitar o limite das nossas forças. Muita gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. Ah, não, mas isso é bom, eu preciso fazer isso porque é bom. Ah, mas eu tenho que fazer aquilo, mas é porque é caridade. Mesmo que seja caridade, faça dentro dos limites da sua força, para que você não adoeça, para que você não chegue à exaustão. E aquela caridade para com os outros passe a ser uma falta de caridade para com você mesmo. É lógico que não devemos ser preguiçosos, mas devemos trabalhar dentro do limite das nossas forças. Uma das maneiras também de vivenciar o orai e vigiai também é conscientizar que tudo tem o seu lado bom e seu lado ruim. Às vezes você quer fazer uma viagem, eu vou ver meus amigos, vou abraçar, mas a viagem vai ser horas e horas dentro do carro. Mas fixe sempre no lado bom. Sim, mas eu vou ter muitas horas no carro, vou ficar muitas horas sentado, mas vai ser bom, vai ser importante. Tem muita gente agora que está pensando, mas o Natal é isso, Natal é aquilo, eu vou reunir os parentes, mas vai ser cansativo, vai sujar a casa. Fixe naquilo que é bom, vai ver os parentes, vai matar a saudade.
O ano passado foi um ano tão difícil, a gente não teve essa oportunidade. Então, em resumo, sempre a gente vai ter o lado bom e o lado ruim das coisas, das viagens, das visitas, das festas. Tudo vai ter o lado bom e o ruim. Procure sempre se manter do lado bom, sempre vendo a importância das coisas. Outra maneira de vigiar e orar. Lute contra os ressentimentos. Não guarde mágoa. Procure esquecer as mágoas, as ofensas. Toda vez que aquela pessoa ou que aquela situação veio na sua cabeça, procure combater. Procure lembrar de Deus. Procure lembrar de Maria de Nazaré passando a mão sobre a sua cabeça e tirando aqueles pensamentos negativos. Uma outra maneira de orar e vigiar para que a gente mantenha a esperança sempre é viver o presente. Viver o presente. A gente não pode viver no passado e nem viver no futuro. A gente tem que aproveitar o presente. E isso é um exercício. O que eu estou fazendo agora? Deixa eu prestar atenção no que estou fazendo. Se eu estou fazendo o almoço, presto atenção no que estou fazendo. Se eu estou costurando a roupa, se eu estou lendo um livro, se eu estou assistindo um filme, vamos nos fixar. Vamos prestar atenção no que eu estou fazendo, para que eu deguste o momento, para que eu aprenda a valorizar o tempo. Uma outra maneira de vigiar e orar é procurar sempre conversar coisas agradáveis. Mesmo que a gente ouviu uma notícia no rádio, ou a gente ouviu uma notícia na televisão ruim, que a gente possa evitar essas notícias ruins e conversar coisas boas, conversar assuntos agradáveis. Uma outra maneira de vigiar e orar é não ser empecilho para ninguém, é não ser pessoa desagradável para ninguém, é não causar incômodo a ninguém. Se a sua atitude ou a sua conversa vai causar um desgosto em alguém, não faça aquilo. Evite de ser uma pessoa agradável, evite de ser um obstáculo na felicidade de alguém. Uma outra maneira da gente vivenciar o orar e vigiar é nunca esperar recompensa de ninguém, nem reconhecimento quando a gente faz alguma coisa boa. Quando a gente faz alguma coisa boa, quando a gente doa alguma coisa, quando a gente faz um bem para uma pessoa ou para uma instituição, não esperar reconhecimento, aplauso e elogio. Que fique aquele bem que você fez entre você e Deus, absolutamente entre você e Deus, porque isso é o que vale, porque tudo vem de Deus e tudo volta para Ele. Tudo vem de Deus e tudo volta para Ele. Então, para finalizar, esperança sempre é a luta que a gente precisa lutar contra nós mesmos, contra as nossas tendências inferiores. É a luta que precisamos diariamente exercitar, nos tornando cada dia uma pessoa melhor. E o mais importante, quando a gente faz 99%, Jesus chega e faz 1%. E aquele 1% é a melhor parte. Vai ter circunstância que a gente vai fazer 1%, porque é o que dá. Foi o que a gente conseguiu, mas aí Jesus chega e faz 99%. E esses 99% é justamente a parte mais importante. Então vamos sempre contar com Jesus. Todas as manhãs, ao acordar, vamos contar com Jesus. Vamos falar para Jesus: Senhor, o Senhor é meu parceiro nesse dia que acaba de nascer. Eu vou entrar com a fé. Eu tenho uma fé pequena, Senhor, ainda, mas é uma fé sincera. E eu vou também entrar com a vontade. Haja o que houver, por mais difícil, por mais grandioso que apareçam os obstáculos, eu vou lembrar do Senhor. E a lembrança vai agigantar a minha fé, a minha esperança, a minha alegria. Eu vou contar com o Senhor, Mestre Jesus, hoje, amanhã, depois. O Senhor e eu
vamos estabelecer uma dupla vitoriosa. E quando eu e o Senhor cansar, a gente vai nos alimentar, nos abastecer e reabastecer na fonte do Pai amoroso, no amor de Deus. O Senhor nos ensinou, Jesus, a procurar em Deus todo o alimento, tudo que a gente precisa para vencer todas as dificuldades. Então, Senhor Jesus, aceita-me como parceiro do Senhor nas minhas lutas. Seja o meu parceiro, mestre, em todos os meus obstáculos, agora e sempre. Muita paz e um 2022 repleto de realizações. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, queridos irmãos, nesse momento, vamos levar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a essa equipe espiritual que está conosco para nos auxiliar com a permissão de Jesus, levar a cada um dos irmãos necessitados os medicamentos que possam nesse momento, meus irmãos,
sentir essa luz do Mestre amigo adentrando a cada lar, cada ambiente dos lares, a luz de amor passando, tirando toda e qualquer influência contrária que possa estar trazendo desequilíbrio, desarmonia em seus lares. E que o amor do Cristo, a luz, fique plasmada em cada ambiente dos vossos lares. Que essa energia possa, Senhor, tocar o coração de cada um, levando a cura, se for do merecimento, levando a tua paz, Jesus, fortalecendo as mentes e os corações, para que sintam o teu amor direcionando, conduzindo e amparando a cada um. Quanta gratidão por momentos como estes, onde a tua presença vem do mais alto até nós, trazendo tudo o que necessitamos. Que esse amor possa também chegar aos hospitais, em cada local onde tem um irmão nosso necessitando, precisando desse auxílio, que possa a luz do Mestre alcançar. E assim, levar a todos que necessitam desse amor. E também pedimos, Jesus, aos irmãos que com a certeza, com a fé dessa presença grandiosa em seus lares, colocaram a água para receber os medicamentos que cada um necessita, que possam receber esses medicamentos em teu nome, Jesus. Agradecemos, Senhor, por todo esse auxílio recebido. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações. Livra-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja. Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei
pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho, depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e reerguer. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus, depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e reerguer. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa.